Bom dia, irmãos. Graça e paz. Estamos juntos mais uma vez para cultuar o nosso Deus com alegria no coração de poder servi-lo. Eu quero iniciar o nosso culto então com a leitura da palavra de Deus que está lá no Salmo 150. Eu peço a você que pode, se coloque em pé para lermos este salmo juntos. Salmo 150, eu vou ler os versos ímpares e vou pedir que os irmãos leiam os versos pares. Diz assim a palavra do nosso Deus: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Amém. Aleluia. Vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nós queremos te louvar neste dia, pois tu és o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso Senhor. Deus que se assenta no trono, que governa o mundo, a história e as nossas vidas. Por isso, nos achegamos a Ti neste momento para Te louvar, para falar bem do Senhor, para Te glorificar por tudo aquilo que o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Santo Deus, sê conosco neste culto. Abençoe as nossas vidas enquanto prestamos culto a Ti, ó Deus. Abre o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Dispõe, ó Deus, o nosso coração para Te louvar verdadeiramente, Senhor. E nos edifica como o Teu povo nesta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Seja bem-vindo à reunião do povo de Deus, ao culto. Nós queremos dar as boas-vindas a você que nos visita nessa manhã e está conosco. Aqueles irmãos que acompanham também de suas casas. Que o Senhor abençoe a cada um de nós nesse dia. Irmãos, quero dar 2 avisos relacionados a missões. Semana que vem nós teremos a nossa conferência missionária, começando no sábado, às 18h. E teremos aqui seminários tratando de assuntos relacionados a missões, como podemos nos envolver mais com isso, como podemos atuar de forma mais eficaz nesta obra. Então, toda a igreja está convidada no sábado, a partir das 18h. No domingo, continuaremos com a nossa programação pela manhã. E à noite estará conosco o reverendo Vacílios, que é conhecido de muitos dos irmãos, estará pregando. Pela manhã, o pastor Marcos Lugão, correto, Roberto? Márcio Lugão estará pregando pela manhã, então toda a igreja está convidada para participar conosco dessa data. Em relação a missões ainda, os irmãos sabem que nós temos um compromisso missionário para o ano de 2022. E já está disponível para que os irmãos peguem, orem e façam diante de Deus um propósito de participarem com missões no ano que vem. O Roberto está aqui. Se algum irmão desejar pegar, pode levantar a sua mão, ele vai entregar para você, para que você, essa semana, ore, pense, porque no próximo domingo nós teremos o recolhimento desses compromissos, tá? Na nossa conferência missionária. Então, esteja em oração por isso e participe desta obra que o Senhor tem feito. No mais, é isso. Vamos cantar e louvar ao nosso Deus. Convido aqui os irmãos da música, vão nos conduzir nesse momento.
certo? A gente procura fazer o melhor para o Senhor, colocar a voz no tom certo, fazer tudo da melhor maneira possível, usar os nossos dons e talentos. Mas o objetivo principal é adorar o Senhor. Tanto é que o Senhor Jesus diz: olha, do simples choro de uma criança eu estou sendo adorado. Então, é nesse sentido que eu convido você que quer adorar o Senhor, não cantar, fazer uma apresentação musical, não, mas adorar o Senhor, que se coloque de pé e vamos cantar ao Senhor. Mas antes de adorar ao Senhor, nós vamos fazer essa oração, que é esse cântico. Vamos nos derramar na presença dEle, para que Ele possa ser glorificado verdadeiramente com o nosso louvor. Te abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Amém. Depois que você se derramou ao Senhor, que você se rendeu ao Senhor, agora nós vamos olhar para a cruz e seguir o caminho da cruz e adorar ao Senhor, sempre olhando para a cruz, com um coração quebrantado que agrada ao Senhor.
cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, glória seja dada ao nome do Senhor. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Foi capaz de nos tirar do pecado e nos dar uma nova vida. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. É impossível ser quebrantado por esse amor e não desejar falar desse amor para os próximos. Há 35 anos atrás, o Senhor me chamou para o ministério com crianças. E há alguns anos eu fiquei dentro da igreja. E levei muitos pequenos ao Senhor. Inclusive os meus filhos, né? Trouxe comigo. Mas de repente, um tempo depois, o Senhor me tirou de dentro da igreja e pôs na escola. Me deu um ministério fora.
E algumas vezes eu questionei: Senhor, mas espera aí, eu não cheguei a trabalhar dentro da igreja? Sim, também o Senhor me confirmou. Mas onde você for, você vai ser um farol. Então agora é hora de brilhar lá fora. E ontem eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, eu precisava compartilhar isso com os irmãos. Que um dos meus alunos lá da escola veio aqui e aceitou o Senhor Jesus. Acompanhei ele com o irmão Expedito. E eu falo isso não é para me vangloriar não, porque eu não sou nada. É o Espírito de Deus que leva a gente e usa onde Ele quiser. Então, quando eu tive uma sensação de que não estava mais servindo ao Senhor por não estar trabalhando na igreja, o Senhor me disse: não é assim não, olha quantas coisas você está fazendo, porque sou eu quem faço por meio de você. Irmãos, como um farol que brilha, como uma ponte sobre as águas, o Senhor te colocou no lugar que você está para ser essa ponte. E esse mês nós estamos falando tanto de missões. E sim, glória a Deus pelos nossos missionários transculturais, pelos irmãos que fazem o trabalho dentro das igrejas, nas missões. Mas glória a Deus por você que está lá na sua repartição e que também pode ser essa ponte para aquele irmão, para aquela pessoa que está do lado. Essa música agora é um desafio para nós. Diga isso ao Senhor, se você realmente quer servir ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me usa conforme a tua vontade. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. É conforme a palavra do Senhor. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer
nós somos gratos, porque o Senhor nos chamou do lamaçal do pecado e nos limpou, nos deu uma nova vida. E Senhor, nós queremos, diante desse amor tão grande, abrir a nossa boca e falar dele para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nos usa, Senhor, dentro, fora da igreja, na nossa casa, que sejamos esse farol que brilha, que aponta para Jesus, e que possamos levar as pessoas até o teu altar. E ó Deus, o teu nome seja glorificado. Te agradecemos, Senhor, te louvamos e adoramos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Muito obrigada. Amém. Muito bem. Está conosco o pastor Jonatas. Eu vou apresentá-lo e depois ele vai trazer para nós uma apresentação do projeto que ele tem participado, inclusive com a nossa igreja, em parceria ali no Peniel, e depois ele vai trazer a palavra do Senhor. Então, Jonatas, pastor Jonatas, é meu amigo desde que eu tinha uns 17 anos de idade, lá do tempo de Brasília, quando eu andava de skate e ouvia punk rock, né? Então ele me conhece antes de eu ser pastor, mas eu combinei com ele, ele não vai contar nada do meu passado aqui. Vamos orar, pedir que o Senhor use a vida dele. Ó Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida do pastor Jonatas, a sua família, e obrigado porque hoje poderemos ouvir a palavra do Senhor. Usa a vida dele, ó Deus, para falar aquilo que o Senhor tem a cada um de nós. E abre o nosso coração para compreendermos as maravilhas da tua lei e do teu evangelho, ó Deus, despertando-nos para que a cada dia mais sejamos parecidos com Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. Amém. Se aprecia os meninos. Graças a paz, irmãos. Privilégio para mim poder estar aqui na igreja, né? Para mim, perto ainda do pastor Vinícius, para mim, Vini, é meu amigo mesmo. Estou aqui com a minha família, minha esposa Priscila está ali atrás, o Joaquim, de 6 anos, assim que ele se apresenta, né? Quem conhece. E a Heleninha lá, que está no carrinho, 1 ano e 2 meses, vai fazer 3 meses aí, 1 ano e 3 meses. Então, somos de Brasília, viemos para cá no início de janeiro, início da pandemia. Quando a pandemia explodiu aqui, a gente chegou, né? Em meio a muito medo, né? Muita insegurança, a gente chegou e já fomos acolhidos aí pelo pastor Vinícius e a Débora. Ficamos 1 semana no apartamento deles ali, porque a senhora da casa que a gente tinha alugado, ela não conseguiu fazer a mudança. E coincidência não, é Deus, né? Eles estavam por férias, então deu certo. E olha como é que Deus, ali já de início, mostra pra gente: ei, eu tô com vocês aqui, calma. Foi eu que trouxe vocês para cá. Então, eu sou muito grato a Deus por esse cuidado desse tempo que a gente está aqui. Conheço alguns irmãos aqui e é uma alegria poder revê-los também. Estamos servindo aí no Instituto Quero Doar. É um projeto que foi criado pelo irmão Alípio lá, o presbítero Alípio lá da Igreja Cristã do Monte Castelo, onde a gente congrega, onde a ideia é doando uma vida melhor para crianças e adolescentes, né? Esse é o nosso trabalho. Eu quero compartilhar um pouco Isso. Deu certo. A nossa missão aí, né, que é glorificar a Deus, cumprindo sua missão de pregar o evangelho, coerentes com a mensagem bíblica, através de atividades esportivas, educacionais, musicais e artísticas. A nossa visão é vidas, famílias e comunidades do contexto urbano transformados pelo poder da palavra de Deus.
Nosso lema é doando a esperança que há em nós. A gente tá para compartilhar isso. Essa é a ideia que a gente tem, irmãos. Essa é a direção que nós temos. E a gente tem caminhado ali no Peniel com o futsal. Então a gente, junto com o irmão Domingos e a Laí ali, pensamos em contribuir com um trabalho que já existe lá no Peniel. No Monte Castelo a gente tem taekwondo e judô. Antes da pandemia estávamos lá com a Libras, inglês e... foi Libras, inglês, e a gente pensou também na ideia de trazer um reforço escolar, né? Então, são essas atividades, música também, né? A gente trabalha com a parte de coral também, já antes da pandemia estava acontecendo lá no projeto. Mas, assim que chegamos, iniciei com o futsal, eu sou formado em educação física. Desde quando eu trabalhava em Brasília com educação física, o Senhor já tinha colocado isso no meu coração, de usar a minha profissão para a obra de Deus. E aí, esse é o que a gente trabalhou com os meninos durante esses 4 meses lá no Peniel. A criação, a queda, a redenção, e agora a gente está falando sobre a eternidade, sobre o céu. Então, dentro do que a gente pensa e acredita, esse é o plano de salvação, é isso que está sendo apresentado para as crianças ali. Como é que a gente faz isso? Temos a oração inicial, onde a gente quer transmitir para as crianças ali que tudo que a gente for fazer, Deus ele precisa estar nisso. Isso gera temor ao nosso coração. Isso aumenta a nossa fé, renova as nossas forças. Então a gente inicia ali orando, agradecendo pelo local que a gente está, que Deus permitiu que a gente estivesse ali, né? Naquele momento, um lugar coberto, que pode, seguro, né? Então a gente agradece por tudo isso, então a gente também está ensinando o princípio ali de ser grato a Deus. E a gente tem a aula, né? Porque precisa ter atividade esportiva, né? Isso precisa ser ensinado. E aí no final a gente tem uma reflexão, uma devocional com os meninos, onde a gente trabalhou esses temas. Então na criação a gente caminhou ali o que Deus fez no primeiro dia, e aí a oração final era de gratidão a Deus por aquilo que Ele havia criado. E aí no 7º dia Deus descansou, e aí no 6º a gente trabalhou a questão também de tudo que Deus fez era bom. É bom o que Ele fez. E aí a gente parte para a queda, onde a gente teve assuntos profundos ali com aquelas crianças. Rejeição, ofensa, o seu pecado ofende a Deus. Você já foi ofendido por alguém? Você já ofendeu alguém? Então a gente põe os meninos para pensar a respeito dessas questões. A desobediência, que é o pecado inicial ali, de Adão e Eva. Então a gente vem trabalhando, construindo, até chegar em Jesus Cristo, na redenção, e apresentar a pessoa, a obra de Jesus Cristo para aquelas crianças. E agora chegamos ao céu, né? Chegamos que Ele vai voltar. E aí são muitas perguntas dentro desse ponto, curiosidades, e a gente vai trabalhando com eles, tentando trazer uma aplicação para a vida deles, com o intuito de mudar a cosmovisão deles. Isso precisa ser mudado, né? Então, o ano que vem, o nosso desafio, o desafio que nós temos, é de construir um currículo onde a gente consiga trabalhar a Bíblia inteira durante o ano todo, desde Gênesis a Apocalipse, com as histórias da Bíblia, pegando conexões com Jesus, né? Mostrando Jesus em toda a Bíblia, dentro das histórias, né? E trazendo aplicações para eles. Esses são alguns desafios que nós temos. E aqui a gente tem algumas fotos. Esse foi no primeiro dia, eu e a missionária ali, a Liz, fazendo a inscrição do projeto, sem muita divulgação. O irmão Domingos está ali atrás, batendo uma bola com os meninos ali. A gente já tinha um número bom, sem muita divulgação, irmãos. Isso foi sem muita divulgação. Isso é que é importante ressaltar. A gente tinha um bom número de crianças lá, temos ainda, né? Sem ter entregado folheto no bairro, só de boca a boca. Aí foi, olha o tanto de adolescente que a gente teve ali. Então eu fiz um movimento com eles ali de ajudar a lavar a quadra.
A ideia era de trazer eles para dentro do local e a gente ter um momento devocional. Com os adolescentes, a gente agiu diferente das crianças. Todas as aulas tinham a devocional de impacto mesmo. Porque a gente não sabia se ele ia voltar ou não, aquele adolescente. Então, às vezes, tinha adolescente que era visitante. Então, a gente tinha que compartilhar Jesus. A gente não podia perder a oportunidade de compartilhar Jesus. Então, uma coisa interessante que eu vejo nisso é... Eu trabalhava com futsal em Brasília. Era técnico de futsal. Já desenvolvi um trabalho parecido, mas meu, do Jonatas. Né? As pré-eleções dos jogos eu usava a Bíblia, né? Sempre trazendo algum personagem ali para estimular os meninos. E aí, quando eu tinha oportunidade com um ou outro, falava de Jesus. Mas é muito diferente, irmãos. É intencional. Então, se vem um ou dois, ele vai ouvir sobre Jesus. E é muito bom isso, porque tira aquele peso que eu tinha quando eu trabalhava em escola, de ter que cumprir as metas e tal. A nossa meta é pregar o evangelho e deixar que o Espírito Santo salve o coração dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes. Então, esse dia foi muito interessante. Então, nesse mesmo dia foi a missionária Elis que deu a devocional, compartilhou um pouco da história dela. Então, a gente alternou. Tivemos também a voluntários aqui, né? A gente teve o Cauã, teve com a gente lá um tempo legal, compartilhou também um pouco da história dele, deu algumas devocionais com a gente. Teve um irmão da igreja do Monte Castelo, um adolescente lá, que participou com a gente, trabalhou comigo no futsal. Teve períodos difíceis para a gente lá com a Alice, ficou doente, ou foi ou foi minha família. A gente foi alternando e esses voluntários eles fizeram muito a diferença nesse período, né? Teve o Jefferson também, que é do Maringá, que esteve com a gente lá. Você vê, teve várias igrejas que contribuíram com o trabalho que está sendo desenvolvido lá. Isso para a gente é muito importante porque a gente precisa disso. Então a presença dos irmãos lá é muito importante. Esse foi um culto do Dia das Crianças. A presença lá, os meninos estão de tênis, de futsal. Então a presença dos meninos do futsal ali foi grande. E muitos dos meninos que participam do projeto junto com o irmão Domingos, eles fazem futsal. Então a gente tenta sincronizar aí os horários para que eles possam participar também. Aos adolescentes. E aqui é os desafios que nós temos, irmãos. Essa elaboração do currículo, né, para o próximo ano é um desafio que nós temos de tentar pegar todas as informações possíveis e colocar em uma folha. O voluntário, às vezes você está aqui e você fala, eu quero participar do projeto. Como é que eu posso participar? Eu queria dar devocional. Não é nada avulso, a gente não quer nada avulso. A gente quer algo que seja construído para que essa cosmovisão dessa criança possa, quando ele for confrontado no dia a dia e no mundo, ele vai saber dar uma resposta para aquilo. Ele vai saber se posicionar, ou ele vai saber comparar. Às vezes, mas não foi assim, não é desse jeito que eu penso. Por quê? Porque já foi construído uma base sólida. A gente quer trazer algo sólido para essas crianças e para esses adolescentes. Então, o desafio que nós temos com esse currículo é de colocar em uma folha só. Para que você, quando for dar a devocional, você pegue a folha e você saiba o que você vai aplicar ali. E aí a gente pode ter aí vários voluntários trabalhando também. A formação de uma equipe de novos voluntários, o ano que vem a gente vai buscar isso, né? Não só aqui na igreja, na central, mas em outras igrejas da cristã evangélica, para que a gente possa ter o maior número de pessoas ali contribuindo com o projeto. Até para no caso, eu dou aula, dou as devocionais quando não tem voluntário, planejo, programo, então a gente vai conseguir dividir essa equipe, né, para que também a gente não pare no meio do caminho aí doente ou cansado, né? Então a ideia é distribuir para que todo mundo participe. Tem essa oportunidade, né, de contribuir com o reino, né, com a missão. Famílias, saiu. Então nós temos as famílias aí das pessoas que trabalham no projeto. Eu peço oração por isso, que os irmãos estejam cuidando de nós ali. Os desafios são grandes, irmãos, muito grandes. Tive boas conversas com a Laí lá em tempos oportunos e compartilhando mesmo os desafios que a gente estava tendo em casa, com família, com as adaptações, né?
com os meninos também, porque vem de contextos, para vocês terem noção, tem um menino lá que a gente descobriu aí, né? Que a mãe dá passe nele, né? Ele leva para o centro. Então esse menino, quando a gente está dando a devocional, ele é terrível, né? Então a gente precisa de intercessores ali para que estejam orando para a gente exatamente naquele momento que a gente está ali no campo, na linha de frente, falando do amor de Jesus. Então é desafiador. O menino que fica inquieto, a gente precisa cobrar um pouco mais dele, quer jogar, mas precisa participar, é um todo, né? E mostrar para eles isso. Então é desafiador, irmãos. A gente conta com a oração e o cuidado também dos nossos, né? E aí novos alunos também para o projeto. Ano que vem a gente vai fazer esse trabalho de divulgação. E a gente espera mesmo que ali vai lotar, irmãos. Esse é o desafio que nós temos e nós vamos correr atrás disso. Espaço a gente tem, material a gente tem, mão de obra a gente tem, porque eu vim para fazer isso. Mas a ideia é que não seja só eu esse privilegiado, mas que vocês também possam ser privilegiados de participar da obra que o Senhor nos comissionou aí a cumprir, né? Então, estejam em oração por nós e quem tiver o desejo de participar, depois pode procurar o irmão Domingos ou me procurar no final do culto, para que a gente possa conversar um pouco melhor a respeito disso. Ano que vem a gente inicia ali as atividades mais ou menos no meio de janeiro. A gente tem no final de janeiro o carnaval, não sei como é que vai ser essa questão, mas deve ter feriado no Brasil. Mas a gente quer começar antes, iniciar antes aí esse trabalho. Tá bom? Eu queria convidar os irmãos a agora abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 20. Lucas, capítulo 20. Obrigado. A partir do versículo 9, temos aqui a parábola dos lavradores maus. Uma parábola que falou muito ao meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. A seguir, Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a para uns lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Mas os lavradores, depois de espancá-lo, o despacharam de mãos vazias. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas também a este espancaram e depois de insultá-lo, despacharam de mãos vazias. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de feri-lo, expulsaram. Então o dono da vinha disse: que farei? Enviarei meu filho amado, talvez o respeitem. Mas quando os lavradores viram o filho, começaram a discutir entre si. Este é o herdeiro, vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Ao ouvir isso, disseram: que tal não aconteça. Mas Jesus, com o olhar fixo neles, disse: que quer dizer então o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam prender Jesus, porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Queria orar, irmãos. Deus, obrigado pelo privilégio que nós temos de compartilhar e ouvir da tua palavra, com liberdade, aqui no Brasil. Obrigado por isso. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor conduza isso aqui, a esse tempo de
de exposição bíblica para a glória do teu nome, que o seu nome seja glorificado no nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu era pequeno, eu cresci nesse meio esportivo. Meu pai, ele é formado em educação física. Então, não é à toa que eu procurei esse curso, né? Minha irmã também é formada em educação física. Então, essa área ela é bem forte lá na minha família. E eu gostava muito de jogar futebol. Eu era aqueles que dormia de uniforme para acordar cedo e não ter o trabalho todo de já estar pronto, em prontidão para ir poder jogar futsal. Então, eu fazia futsal com meu pai. Existia uma pressão, porque eu era filho do treinador, né? E ser filho do treinador não é nada fácil. Eu tinha que ser bom de bola. Ou, sendo bom ou ruim, eles iam colocar em dúvida a minha titularidade ali, né? Mas eu tinha que representar ali não só a Deus, a quem eu servia, mas principalmente ao meu pai ali, primeiramente. Que eu não conhecia a Deus de uma forma tão profunda como eu conheço hoje. Mas eu tinha que honrar o meu pai ali enquanto eu estava ali no futebol. Mais adolescente, eu virei jogador profissional, eu fui jogador profissional de futebol, mas na adolescência ali, quando eu disputava campeonatos de Brasília, alguns clubes queriam me convidar para jogar campeonato. Aí meu pai me enviava para poder ir participar nesses times que era de amigo e tal. E quando eu estava nesses times, eu tinha que honrar quem me indicou e quem me enviou, que era meu pai. Me formei em educação física e não foi diferente. Quando eu ia fazer estágio, vai fazer estágio na academia ali do meu amigo, lá com natação. Né? Então, quando eu estava lá, eu estava ali representando também quem me indicou. Então, eu tinha que honrar meu pai ali pela indicação, né? Não fazer feio ali, porque ele havia me indicado para aquele estágio ali, né? Então tinha um nome a zelar da minha família e também do meu pai. Nessa parábola que a gente acabou de ler, irmãos, o dono da vinha, ele esperava isso, exatamente isso dos lavradores que estavam ali. Então, para a gente poder compreender um pouco melhor essa parábola, a gente vai pensar aqui um pouco no contexto dessa parábola. Onde Jesus estava quando ele conta essa parábola? Ele está ali no templo, ensinando, né? Então, quem estava presente ali com Jesus? O povo, os principais líderes, sacerdotes, escribas e os anciãos. Então, e o que Jesus estava fazendo exatamente ali? Ensinando o povo e anunciando as boas novas, cumprindo, sendo obediente àquilo que Deus havia enviado ele a fazer. Os líderes, no versículo 8 aí, se a gente voltar aos nossos olhos, a gente vai ver que os líderes religiosos, eles questionam a autoridade de Jesus, mas Jesus ele não responde imediatamente a eles ali, o que eles queriam saber, porque Jesus ele conhecia a intenção no coração deles. E aí em seguida, ele vira para o povo e aí ele conta essa parábola. E aí a parábola, ela não é uma história, né? A gente precisa ter isso certo. Ela não é uma história, não é algo que aconteceu, mas elas estão ligadas aos ensinamentos de Jesus. São ilustrações que Jesus utilizava para poder ensinar o povo. Eu costumo dizer que é bem para mim essas ilustrações. Se eu tivesse naquele tempo, seria as parábolas que iriam falar exatamente comigo. Porque a memória fotográfica, quando alguém está explicando, eu tento visualizar na minha cabeça aqui o que de fato está acontecendo. Então a parábola fala muito ao meu coração. Então eu queria destacar aqui com os irmãos, dentro dessa parábola que Jesus ilustra, 3 lições. Eu queria tirar 3 lições aqui dessa parábola, desses lavradores, que eu acredito que tem muito a contribuir com a gente, a nos ensinar, a nos motivar nesse nosso relacionamento com o Senhor. A primeira lição que eu aprendo aqui é a obediência. Está aí nos versos 10 a 12. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores para que ele entregasse parte do fruto da vinha. Mas eles os espancaram. Ele mandou outro servo, mas também espancaram e trataram de maneira humilhante.
mandando ele embora. E enviou ainda um terceiro, e eles o feriram e o expulsaram da vinha. A atitude dos servos aqui para com o dono da vinha e a do filho para com o pai também, nos ensina a sermos obedientes. Pensa aqui comigo, irmãos. Mesmo sabendo o que havia acontecido lá com os demais, eles obedeceram, eles foram obedientes. Eles sabiam que os outros haviam sido humilhados, espancados, mas eles deram ouvidos ao que o dono da vinha havia ordenado. Então eles foram. E a gente aprende que, independente das circunstâncias, a gente precisa obedecer a Deus. E obedecer, irmãos, não é deu certo hoje e amanhã, não. É obedecer o tempo todo. A gente precisa se lembrar aqui que a queda do homem, ela veio devido à desobediência a Deus. Então, lá no projeto, a gente, quando trabalhou a desobediência, perdão, então a gente tentou mostrar para as crianças ali que a desobediência, ela traz consequências ruins. Pensa aí na sua cabeça, caso você já tenha vivido isso. Quando você desobedecia o seu pai, é vara, né? Ou castigo. Cada pai reagia de uma maneira. A minha esposa sofreu mais do que eu. Meu pai dava tapa na mão, assim, né? Até costumo falar para ele, pai, a mão da mãe foi mais pesada, né? Minha mãe, ela era o que tinha na frente. O Vini já sentiu o peso da mão, né, Vini? Irmãos, então a gente tenta mostrar para as crianças ali que escolhas boas geram consequências boas. Escolhas ruins, consequências ruins. Eu tenho sido desafiado, irmãos, todos os dias a ensinar para o meu filho sobre a obediência. E ontem a irmã compartilhou aqui, né, uma experiência que ela viveu, maravilhosa, eu imagino, porque eu fui professor de escola, de ter um aluno, nossa, eu me emocionei com ela aqui, maravilhoso ouvir isso. E ontem o primeiro a entrar ali foi o meu filho. E, o cara tá indo lá, né? E depois eu fiquei curioso, perguntei para ele, até a irmã que estava no berçário, né, ouviu. Falei, mas por que você foi para lá? Porque eu quero ser mais obediente. Irmãos, a resposta dela foi a que eu pensei, ela respondeu, até eu quero ser obediente. Quem não quer ser obediente, irmãos? Hoje a gente pode ser obediente a Deus por causa de Jesus. Jesus nos deu condições de poder obedecer a Deus. Ou seja, o meu relacionamento com Deus faz muita diferença para eu ser obediente. Então a obediência ela está totalmente ligada em conhecer a Deus. Lucas 6,46 diz o seguinte: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Como é que você fala que você me conhece, mas não faz o que eu estou falando para você fazer? Então você não me conhece. Isso precisa intrigar a gente. Será que de fato, se eu tenho dificuldade de obedecer a Deus, será que de fato eu conheço a Deus? Porque o conhecimento de Deus gera em nós uma motivação para poder obedecer a Ele. Então, se você tem esse conhecimento verdadeiro de Deus, você sabe o que você tem que fazer. Porque Ele nos ensina através da palavra. Em João 15, Ele vai nos chamar de amigo. Quem é amigo? Aquele que obedece o que Ele ensina. E a gente compartilha isso com os meninos lá. Você diz que você é um seguidor de Jesus, então você precisa agir como um seguidor de Jesus. Senão você vai usar o nome de Deus em vão. Você vai quebrar um mandamento. Eu falo que eu sou um seguidor de Jesus, mas a minha vida não condiz com um seguidor de Jesus. Com o que Jesus pensa, com o que Jesus fala, com o que Jesus ensina.
Então, a obediência ela está diretamente ligada ao processo de santificação nossa. A santificação não é o resultado das suas obras, mas da obediência aos mandamentos de Deus. Então, a sua obediência a Deus, o que ela vai fazer com você, irmãos? Ela vai te fazer mais parecido com Ele. Quer se parecer com Jesus? Obedeça a Ele. O filho, quando obedece o pai, ele não se parece com o pai? Não tem a ver com o que o pai tem ensinado? Quando é o bom, né? Quando é o ruim também, porque ele está aprendendo com o pai, né? Eu sou confrontado. Ser pai foi a coisa mais maravilhosa na minha vida, principalmente na minha vida cristã. Porque eu permiti, assim, no meu coração que eu fosse surrado mesmo pelo relacionamento com meu filho. Porque os erros dele são os meus, ele me copia. E quando eu vejo ele errando, sou eu. E aí eu preciso controlar aquilo e falar, ei, é você, cara. Você precisa, E aí? Aí vem a lembrança daquele dia que eu fiz igual. Fui confrontado. Eu louvo a Deus. O Joaquim, o meu filho, ele me leva para perto de Jesus. Porque ele me confronta. Relacionamentos bons são bons. Relacionamentos difíceis são bons também, irmãos. Porque a gente precisa ser amoroso, paciente, ter domínio próprio. Isso nos leva para perto de Jesus. Então, se tem uma pessoa no seu trabalho lá que está com você lá, e às vezes é difícil de lidar, cola com ela. Você quer ser crente? Encosta nela. Ela vai te levar para perto de Jesus. Você vai experimentar do amor e da graça de Deus do lado dessa pessoa. E aí você vai ver maravilhas acontecendo dentro desse relacionamento. A gente tem na MPC, né? Tudo muda quando você muda. A mudança começa em nós, irmãos. Em nós. 1 João 5,3 diz, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos meus mandamentos, aos seus mandamentos. E os seus mandamentos, irmãos, não são pesados. Não é difícil obedecer a Deus. Nossa, mas é muito difícil obedecer a Deus. Ela não é um peso, ela é algo agradável. O salmista diz no Salmo 48, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. O que é que torna, então, agradável obedecer a Deus? Conhecer a Ele. Está cheio da palavra dele, cheio da verdade dele. Se eu estou cheio disso, da verdade dele, é isso que vai sair de mim. É isso que vai fluir do meu coração. Se eu não tiver, irmãos, talvez você possa ser aquela pessoa difícil no seu trabalho. A questão é, o que está dentro do seu coração? Em meio a esse amor que alcança e enche o nosso coração, nós temos uma missão. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide, a ideia do ide aí, no original, é indo. Continuidade, eu estou indo para a padaria. Eu estou indo do meu quarto para o quarto do meu filho. Indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura. Eu não preciso ir lá para a África ainda. Talvez você tenha esse chamado específico. Mas para chegar lá eu preciso passar por alguns lugares. E o primeiro é sair de casa. E para sair de casa você precisa levantar da cama. Você vai passar do quarto para... É indo. Esse é o processo. A nossa obediência, ela está dentro disso. Então, eu dei um exemplo aqui, até anotei esse exemplo, mas o exemplo da irmã é maravilhoso. Você já compartilhou o evangelho com alguém e você saiu muito cheio, transbordando daquilo? Por quê? Vivifique, irmãos. Gera vida em nós, porque o evangelho é vida. Então, todas as vezes que você tem essa experiência, o seu coração ele fica diferente. Esses dias eu fui na barbearia, fui fazer minha barba, entraram lá no assunto de... Eu nem lembro qual foi o assunto, eu sei que eu puxei para Jesus e acontece natural isso. E aí eu puxei para Jesus e comecei a falar de Jesus pro pessoal lá na barbearia, falando. No final, rapaz, você não precisa pagar não. Eu já estou cheio aqui.
Porque foi fluindo, a criação, queda e redenção. Em 1 hora lá eu expus o plano de salvação. Por quê? Porque eu estou fazendo isso lá no projeto. Isso está fluindo de dentro de mim. Tem vezes que eu saio do projeto, chego em casa e eu começo a chorar. Porque aquela verdade foi tão verdade que confrontou meu coração. Minha esposa é testemunha. Começo a chorar na cozinha. Eu falei, que forte isso. Deus fez isso com a gente. Cheio. E aí agora a gente está fazendo devocional lá na barbearia, 1 vez por semana. Propus para eles lá. Tem sido um tempo muito bom, irmãos. Fui pedir uma pizza, aí fui lá buscar a pizza. Cheguei lá, a menina me perguntou alguma coisa a respeito do livre-arbítrio. Eu já tenho um relacionamento com o pessoal da pizzaria lá de conversa, né? E aí eu falei, vai demorar um pouquinho para eu te explicar isso. Mas eu nem entrei nesse assunto, irmãos. Já falei um pouquinho lá de Gênesis e já entrei em Jesus. Quando eu me deparei, em 10 minutos que eu fiquei lá, o pizzaiolo estava olhando para mim, os motoboy entraram, o pessoal do caixa estava ali. Eu nunca tinha vivido experiências dessa maneira, irmãos. Eu confesso para vocês. Tudo é porque está fluindo. Está fluindo. Precisa fluir de nós. A gente precisa viver essa experiência. Elas precisam fazer parte da nossa vida. Precisa ser todo dia. A oportunidade, Deus dá. Você já orou pedindo a Deus oportunidade? Quem aqui já? Já. Oportunidade Deus dá. Mas a gente cria também. Sabe uma ideia boa que eu vou dar para vocês, caso vocês já não façam isso? Festividades. Irmãos, é ótimo para ganhar o povo. Para você ter a oportunidade de pregar o evangelho. A família da minha esposa, ela não tinha um costume de celebrações, né? E a minha família já é o contrário. Minha mãe é da celebração. Então, quando a gente casou, eu falei, não, agora a gente vamos aproveitar isso aí. 80 anos do avô dela. Não vamos fazer. Quê? Que isso, gente? Precisa celebrar isso. Chama todo mundo. Vamos celebrar. O crente, ele precisa testemunhar, contar as bênçãos. Para que isso gere nas pessoas também uma curiosidade de, eu quero conhecer a Deus. A igreja, ela está aí para apontar Cristo. O povo de Israel no Antigo Testamento tinha essa missão. Então a gente precisa aproveitar as oportunidades. Eu não gosto de isso, é coisa da mídia, irmãos. Não pense em mídia, não pense em globalização, em dinheiro, em mamon, não pense nisso. Seja intencional. Programe as coisas para ser intencional. O nosso casamento, se a gente casasse do jeito que a gente queria, pôr do sol, coisa mais linda do universo, pra gente. Mas a família dela tem 15 tios. Não são crentes. Vamos pôr dentro de uma igreja. Eles precisam entrar na igreja. Precisa quebrar barreiras. Mudamos as estratégias. Passamos vídeos lá de evangelismo. Precisa ser intencional. Isso precisa estar constantemente na nossa vida. Lá no PNL a gente quer trabalhar com o seguinte. Com aquele futebol que o pessoal joga de noite, a gente quer ser intencional nesse futebol. Como? Nós temos cristãos ali. E são missionários lá. Então a gente vai ter um tempo devocional. Isso é bom para quem está jogando e é crente, porque vai se fortalecer. E uma oportunidade maravilhosa para quem não é ouvir a respeito do evangelho. Às vezes essa pessoa nunca entrou na igreja, mas joga bola. Ou joga um vôlei. Pode ser feito em vôlei. Clube de corrida, que eu estou com o irmão aqui da igreja já conversando para a gente começar ano que vem lá. Com um clube de corrida lá. Com a devocional, cuidando da mente, espírito. E o treinamento, tem espaço para isso, a gente precisa utilizar. Mas olha só, irmãos, eu vou fazer isso só? A minha esposa vai ter um homem doente dentro de casa, eu não aguento sozinho. A gente precisa de voluntários. A gente precisa de irmãos que queiram cumprir essa obediência do chamado que a gente foi comissionado. Ide. Não é ir para ficar em casa. Não é ir para ficar no banco. Não é isso. A realidade não é essa. É ser voluntário. É na escola, no trabalho, na faculdade, na família. Seja testemunha daquilo que encontrou o seu coração.
esteja cheio disso. A segunda lição que eu vejo aqui, antes só para a gente pensar aqui no que quer dizer essa parábola, os personagens que estão dentro dessa parábola. A gente tem aqui o dono da vinha, que é Deus, o seu servo como os profetas que foram enviados a Israel, são características que contrastam eles, os lavradores, que são os líderes do povo de Deus, e o filho é quem, irmãos? Jesus. Sabia o que havia acontecido com todos os outros, mas escolheu fazer a vontade do Pai. A ideia aqui está relacionada ao Antigo Testamento, Deus enviando os profetas para poder chamar a atenção de Israel para voltar para os seus caminhos. Então a gente tem aqui, o primeiro ele foi enviado e espancado. O segundo ele foi enviado, espancado e insultado. O terceiro ele foi enviado e ferido, e em Marcos vai trazer a palavra assassinado e expulso. Então a gente consegue ver a crescente aqui da maldade dos lavradores, porque no filho eles vão e assassinam ele, né? O grau de maldade ele aumenta, um abismo foi puxando o outro. Assim como o alimento nos faz crescer, afastar de Deus nos faz caminhar cada vez mais para o abismo. O pedófilo, ele não começou sendo pedófilo. Com certeza ele foi viciado em pornografia. O assassino, ele não começou sendo assassino. Ele teve situações na vida dele que motivaram ele foi construído isso. Ele não chegou direto e... A gente está falando de casos mais fortes aí. Então, irmãos, o abismo, ele vai puxando o outro. A gente vai se afastando de Deus a partir do momento quando a gente vai pecando e não confessa os nossos pecados. Terceira lição, irmãos, a segunda lição que eu aprendo dessa parábola é a paciência. Primeiro, obediência. Segunda lição, paciência. A atitude do dono da vinha em relação aos lavradores, ela nos ensina a sermos pacientes. Chega até a ser difícil a gente pensar nessa ideia de que ele tenha ficado irado, não tenha ficado irado, ou frustrado, ou aflito, ou angustiado com desejo de justiça. Mas a forma como ele age nos mostra que precisamos ter paciência em todos esses momentos de ira, de frustração, de aflição, de angústia ou de desejo de justiça. Ele tinha os seus direitos ali pela lei. Se ele tivesse, talvez ali na primeira ocasião, procurado a polícia, ou tivesse buscado os seus direitos, eles teriam sido atendidos. Mas a atitude de vulnerabilidade faz toda a diferença aqui na ilustração. A ideia aqui é que ele tinha o direito de se vingar, mas ele prefere não fazer isso. E contrário a isso, ele demonstra compaixão e longanimidade. Um exemplo aqui que a gente tem para ilustrar que agiu dessa maneira é o rei Davi, que em 1 Samuel 26, ele encontra Saul dormindo e ele decide não ouvir os conselhos de seu companheiro ali. Ele deteve-se, ele poupou a vida do rei, embora o rei estava tentando matar ele. E ele age diferente. Isso me faz pensar, né? Olhando para nós, né? Será que a gente tem facilidade de agir com paciência diante de um momento de ira? Quando estamos com direito, nós somos pacientes ou a ira nos leva a atitudes tolas? A gente precisa pensar nisso. Você sabe, você conhece o seu coração. No caso do dono da vinha, ele transforma a sua ira em graça. O que a gente deve fazer, irmãos, pela ira gerada pela injustiça? A violência, será que é a única resposta a ser dada diante disso? Jesus, ele nos ensina nessa ilustração que a nossa atitude diante da ira e da injustiça
deve ser a paciência e a graça. Amar quem te ama é fácil. E quem não te ama? E quem te persegue? E foi exatamente isso que o Senhor fez por nós, irmãos. Foi exatamente isso que o Senhor fez por nós. Derramou da sua graça maravilhosa quando a gente não merecia ela. A gente merecia o inferno por causa dos nossos pecados. Mas a graça, Ele cheio de graça nos perdoou e nos amou. E aqui é a terceira lição que a gente aprende nessa parábola. O amor. Mas quando os lavradores o viram, combinaram entre si dizendo: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará então o dono da vinha? O dono da vinha aqui, ele decide mandar o seu filho, o seu amado filho. E ele vai sozinho, sem escolta armada, sem proteção. Essa decisão dele pode custar a vida do filho, mas mesmo sabendo dos riscos, ele envia seu filho. Ele está disposto a correr esse risco. Kenneth Bailey, ele, autor do livro Jesus pela Ótica do Oriente Médio, ele comenta a respeito dessa parábola o seguinte: o proprietário está agindo com a nobreza inexprimível e espera que profundamente a sua decisão pela vulnerabilidade total desperte um senso de honra há muito tempo esquecido no coração dos homens violentos que estão esperando na vinha. Ou seja, ele espera ali deles que eles se arrependem e mudem a sua conduta. É isso que ele espera. Não, agora eu vou enviar o meu filho, quem sabe ele vai falar, não, é o filho. E eles mudem a sua conduta. Mas não é isso que acontece. A atitude dos lavradores ali não é esperada. A atitude deles diante do amor do dono da vinha se expressa no assassinato do seu filho. A ideia aqui, irmãos, é que Deus ele se dispõe a doar por meio do seu filho. Ele se dispõe a se doar por meio do seu filho. Ele ama o seu povo. A curto prazo, a oferta de amor é a morte do filho. Mas a longo prazo, experimentamos da sua graça salvadora e de uma vida eterna. Então, a gente não pode esquecer aqui, nesse momento, de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Os lavradores, eles rejeitaram o dono da vinha e ainda mataram o seu filho. Os judeus, eles rejeitaram a Deus e ainda mataram o seu filho. O desfecho dessa parábola termina com a pergunta que Jesus faz ao povo: o que lhes fará então o dono da vinha? Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha aos outros. Quando o povo ouviu isso, disse: que isso nunca aconteça. Nessa parábola que Jesus está contando ali para o povo, ele oferece para o povo ali graça, e ao mesmo tempo que ele oferece graça para o povo, ele oferece também juízo. Então, para a gente fazer uma comparação curta aqui e rápida entre os lavradores e os gentios, e observar a graça e o juízo de Deus sendo aplicada, a gente pega aqui, os lavradores e os gentios. Os lavradores rejeitaram, os gentios receberam de graça. Os lavradores aqui, os judeus, perderam os privilégios. Os gentios ganharam os privilégios. Os lavradores morreram e os outros estão vivos eternamente. Somos nós os outros, irmãos. Graças a Deus por isso. Louvar a Deus pela graça que chegou ao nosso coração. Não tínhamos direito algum, mas Ele nos permitiu, nos deu esse direito, nos justifica.
Para a gente pensar de uma maneira mais prática aqui e concluir, irmãos, nas lições que a gente aprende, nessas 3 lições, nas lições quanto à obediência, quando a gente obedece a Ele aqui dentro do âmbito eclesiástico, somos obedientes quando cumprimos as leis, quando buscamos a sua palavra, quando servimos na igreja, quando servimos o nosso próximo, quando evangelizamos, somos obedientes. Obedecemos a Ele agora dentro do âmbito social, na prática. Quando somos bons funcionários no nosso trabalho. Lembra que meu pai me enviou lá para jogar pelo time e eu tinha que honrar, porque ele que estava me enviando. Então, quando você é um bom funcionário no trabalho, você está agindo como um servo de Deus ali. Quando você é coerente, correto. Quando somos bons alunos. E aí não dá para lembrar do tempo de escola, né? Mas quando somos bons alunos, educados, comprometidos, que cumprem com as suas tarefas, quando somos bons filhos, como somos bons pais, bons à maneira que Deus nos ensina a ser. Quando somos bons vizinhos, é interessante isso. Quando somos bons vizinhos, então isso no âmbito social é uma obediência a Deus. Lições aqui que a gente aprende quanto à paciência. Quando passarmos por alguma situação que nos leve à ira, precisamos enfrentá-la com o quê? Com paciência. Não pagar o mal com o mal. Agir de uma maneira diferente. O cara bateu no seu carro lá, você seja pacificador. Por mais que doa, seja pacificador. Se estiver difícil quanto à paciência, procure um amigo, um pastor para conversar, pedir orientação, oração. Ore também ao Senhor. A violência, ela nunca é a opção. Ela nunca é a resposta para isso. Se estiver enfrentando alguma angústia, tristeza ou aflição, tenha paciência para se relacionar com os outros. Ore ao Senhor, procure um irmão para orarem juntos, para andar juntos. Não dá para andar só, irmãos. Então, lições aqui que a gente aprende de forma prática quanto ao amor. Jesus nos manda amar o próximo. Ame o seu vizinho, ame o seu filho, ame a sua família, os cristãos, os não cristãos. Ame o seu presidente, ore por ele, os seus líderes. Ame. Não podemos esquecer que o nosso relacionamento com o próximo envolve obediência, que o Senhor nos manda amar. E também paciência. Isso também é demonstrar amor. E para concluir aqui, a graça do Senhor nos alcançou. Através dela e por causa dela, a gente consegue obedecer à lei de Deus. Ele nos condicionou a isso. Por causa dela também a gente consegue amar o nosso próximo. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. E aí por causa disso, eu consigo amar o próximo. Eu consigo ensinar as crianças, por mais que eles estejam no dia difícil. Porque esse amor enche o meu coração. Jesus, irmãos, aqui ele é o nosso maior exemplo disso. Buscando a ele, a gente vai conseguir cumprir com seus ensinamentos. O caminho é ele. Ah, mas eu não consigo, está difícil. Será que você está buscando a ele ou você está tentando por si só? Que o Senhor, irmãos, nos ajude a colocarmos em prática essas 3 lições. A obediência, a paciência e o amor. E eu queria orar por você, por mim, para que o Senhor nos ajude quanto a isso. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado porque a gente depende do Senhor para cumprir com a sua obra. Obrigado porque o Senhor nos enviou e nós somos privilegiados em cumprir com a sua missão. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude dentro desses contextos familiar, faculdade, trabalho, na rua,
que o Senhor nos capacite a aproveitarmos as oportunidades, estarmos sensíveis à sua voz e compartilharmos aquilo que está dentro do nosso coração. Que o nosso coração esteja cheio de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Bom, irmãos, estamos chegando ao final do nosso culto. Quero dar apenas mais um aviso. Estão ali fora os devocionários à disposição dos irmãos. Na semana passada, os que chegaram primeiro levaram, os outros ficaram sem, mas nós já repomos. Então, aqueles que quiserem, ali à mesa, R$8 cada um, tá bom? Podem adquirir. Vamos nos colocar em pé e orar para encerrar o nosso culto. Quero agradecer a Deus pelo aniversário do Domingos. Hoje, nosso irmão tem nos servido com muita dedicação a nós e ao Senhor. O Senhor abençoe Domingos. Aniversário da Débora também. Débora do Sor. Que o Senhor abençoe também e abençoe todos nós. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento de culto. Obrigado pela Tua palavra. Continua nos despertando, nos desafiando, ó Deus, para esta obra, este trabalho, ó Pai, de falar o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor. Assim, usa as nossas vidas, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a salvação daqueles que o Senhor já tem para salvar. Senhor, queremos agradecer-te por esse momento e pedir que o Senhor nos abençoe grandemente no decorrer desse dia e da semana que começa hoje. Obrigado pelos irmãos que fazem aniversário hoje. Que o Senhor os encha de graça, misericórdia e direção, ó Pai, a eles e às suas famílias. Ó Deus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de nós aqui e com todo o Teu povo espalhado em toda a terra, hoje e até a volta do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Sentai-vos, queridos. Vamos encerrar com alegria. Convido aqueles que quiserem cantar conosco, que se coloque de pé e cante conosco o pós-lúdio. Vamos com palmas. Se abre à tua frente, que o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve em seu amor e a paz, deixar que o coração e a terra nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto,
em seu amor e a paz. Enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Se Deus se guarda em sua mão, que Deus envolve em seu amor e a paz. Enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Se Deus se guarda em sua mão. Amém. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe.